Bom dia a todos. Hoje, 17 de novembro do ano 2022, às 7h54, eu declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ana, por favor, espelhe aí a ata da sessão anterior para que possamos deliberar a respeito da sua aprovação ou eventual necessidade de retificação. 42ª sessão realizada no dia 10 de novembro. Por favor, pode... Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Expediente algum? Não há, excelência. Não há. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui uma proposição, um voto de pesar em razão do falecimento do Coronel Cláudio Braga, ele que foi comandante aqui da BANT e que, enquanto esteve lá no comando, firmou parcerias aqui com o Tribunal de Justiça nos eventos realizados aqui pela desembargadora Zeneide e construiu amizades aqui, ele que era mineiro, aqui na nossa cidade natal, casou, constituiu família e com apenas 52 anos de idade, agora no último dia 12 de novembro, teve aí a sua morte precoce. Então, com tristeza, eu registro aqui esse voto de pesar e submeto. Todos de acordo? De acordo. De acordo, eu pediria a Vossa Excelência a me somar nessa subscrição. Perfeito. Podem fazer conjunto. Em conjunto, sim. Então, Obrigado. proposição conjunta. E aí, Ana, por favor, comunicar a familiares. Eu tenho também uma proposição, uma moção de congratulações à nomeação da procuradora, doutora Cibele. Podemos fazer em conjunto também? Em conjunto. Então fazemos em conjunto, doutora Cibele, que conhecida de todos e agora nomeada desembargadora federal, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Então, Ana, também o expediente aí pertinente. E tenho aqui moção de aplausos aqui. São 3 livros. O primeiro dele, do nosso colega, o juiz Rosivaldo Toscano, tem um livro, O Cérebro que Julga, Neurociências para Juristas. Inclusive, eu já iniciei a leitura, desembargador Saraiva, e em determinado trecho tem uma referência a uma passagem em que ele conta a história que foi, ele falando dos princípios das redes neurais, e aí quando ele fala do princípio associativo, ele traz a passagem do convite que ligou para parabenizar a Vossa Excelência, que estava chegando ao Tribunal de Justiça, e que ele, que era ciclista, Vossa Excelência convidou para um jantar e tal, e ele quis associar a atividade física ao evento. E nessa ida na bicicleta, ele foi atropelado por um ônibus, teve fraturas, né, e que marcou. E isso ficou associado na mente dele. Ele conta que, a partir de então, quando ele vê um veículo maior, ele já fica assustado. Enfim, traz uma referência aí a Vossa Excelência. É uma leitura fácil, eu recomendo a associação que ele faz da neurociência com o direito. Então, essa moção de aplausos, podemos fazer em conjunto também? Vossa Excelência certamente vai. Pode ser. Então, proposição conjunta, Ana Cláudia. O outro livro, A Cidadania como Ciência, do Dr. Jarbas Bezerra, a tese aí de doutorado dele, bastante elogiado também, e imagino que possamos fazer do mesmo modo, conjunta também a proposição, Ana Cláudia. E por fim, eu recebi, aqui são uma coletânea de artigos, o Registro Civil na Atualidade, a importância dos ofícios da cidadania na construção da sociedade atual.
E tem aqui Fernando e a Irene, que são da diretoria da Anoreg, e tem artigos de ambos neste livro. Então eu faço aqui essa proposição também de moção de aplauso, imagino que possamos fazer em conjunto. A Irene, que hoje é o presidente da Anoreg, não é isso? Então, proposição conjunta, Ana Cláudia, eu esgotei minhas proposições. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu efetivamente tenho nenhuma, então somente, como já disse, me somar às proposições bem oportunas feitas por Vossa Excelência. E eu acredito até que, como Vossa Excelência disse, o livro do Dr. Rosivaldo, se bem compreendido, é um instrumento de ferramenta muito importante para o magistrado. Porque o magistrado não pode ser tecnicamente somente técnico. Na hora que ele conhece a neurociência, outras ciências em si, a psicologia, né, a filosofia, ele decidirá melhor, não é? Então, eu quero render meus aplausos à Sua Excelência, não só por ter feito a referência à minha pessoa, mas me parece que ele deixou claro, inclusive, na referência, se ele tivesse ido atender meu convite, ele não teria sido atropelado. Me parece que a ideia foi essa, que ele deixou mais ou menos uma coisa assim. Mas meus cumprimentos a todos, presidente. Perfeito. Desembargador Gilson Barbosa. Presidente, ontem foi o dia do policial federal. Na sessão do pleno eu fiz a minha proposta, tudinho. Mas, como esta Câmara é criminal, eu peço permissão a Vossa Excelência e ao desembargador Saraiva para aqui renovar a proposta de congratulações, de cumprimentos a todos que integram, porque trata-se de uma instituição de Estado, não de governo. Historicamente foi assim, e tem prestado relevantes serviços à nação e ao judiciário, sobretudo, porque as polícias, teoricamente, são a mão armada do judiciário. O judiciário prende através de mandada. Raramente um magistrado chega a dar a voz de prisão, porque as circunstâncias nunca acontecem no momento. Então, por conta disso, eu sugiro que Vossa Excelência, ouvindo, evidentemente, o desembargador Saraiva, oficie a Superintendência Regional no Rio Grande do Norte e a Direção-Geral em Brasília. Pelos serviços prestados, não há perfeição, mas é uma das instituições que há credibilidade ao lado de tantas outras. Perfeito. E se Vossa Excelência permitir, podemos fazer nos moldes das proposições anteriores, façamos em conjunto. Também, viu, presidente? Eu sugiro, fazendo um aditivo ao que colocou o desembargador Rios, que seja também oficiada a Associação dos Policiais Civis, Policiais Federais. Aí, no caso, teria de fazer também os delegados, né? Porque genericamente são policiais também, né? Não, na hora que fala associação, sim, policiais civis, mas porque policiais federais. A de ontem é só Polícia Federal. Não é isso que eu digo, é porque tem associação dos policiais federais. Pode ser. Também. Sim, mas é separado, a dos policiais e a dos delegados. No âmbito federal é associação. Isso eu tenho certeza. Então faria para as duas. Fazia as duas. Perfeito. Agora, então, fazendo, não sou contra não, mas fazendo a superintendência e a direção-geral, eles estão com conhecimento. Mas nada tão agradável fica à vontade, como receber não sou nada pessoalmente uma homenagem. Perfeito. Ana providencia o problema. expediente para as associações, a direção-geral e também aqui a superintendência. Leitura de acordos algum? Tenho, presidente. Pois não, tem a palavra. Leitura de acordo na apelação criminal 010, 2281, 57, 2018, onde é perante o Ministério Público, apelado Romeu Alex Rodrigues Cortez, advogado do Frente da Chaga Medeiros, relator do desembargador Gilson Barbosa, redator para o acórdão do desembargador Saraiva Sobrinho. Resumidamente, uma emenda bem simples, penal e processual penal, APQ, homicídio tentado, júri popular, decreto absolutório, roubo ministerial de desconstituição do julgado, ante o manifesto de dissenso entre o acervo coligido e o pronunciamento do Conselho de Sentença. Hipótese de simples assentimento a uma das teses veiculadas, improcedência deciso mantido do conhecimento desse provimento, acordo do desembargador da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos, e em dissonância com a primeira PJ, conhecer e desproveu o apelo nos termos do voto condutor, vencido o relator, desembargador Gilson Barbosa, que proviu o recurso. Só, presidente. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Mais algum?
Não, presidente. Não há. Então vamos iniciar os julgamentos. E o primeiro deles é o de número 62, é o habeas corpus número 80.0438, dígito 91, ano 2022. O impetrante, Dr. Alan Cleiton Pereira de Almeida. Paciente, Michael Mateus do Nascimento Gomes, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara regional de execução penal. Relatoria própria, processo em mesa. Dr. Alan Cleiton já se encontra aqui na... Colocando aí a beca. E bom dia, doutor Alan Cleiton. Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral. Bom dia, Excelência. Bom dia a todos os presentes. Inicialmente, saudar Vossa Excelência, desembargador Glauber Rego, presidente desta douta Câmara Criminal. Saudar desembargador Saraiva, desembargador Gilson, representante da Procuradoria de Justiça, os serventuários, as serventuárias. E, por fim, porém não menos importante, abraçar os advogados e advogadas que também se fazem presentes. Excelências, antes de nos ater aos fatos constantes na exordial, necessário uma breve reflexão sobre o entendimento que os tribunais vêm adotando, e essa Câmara também acompanha, no sentido de não possibilitar a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e previstos na legislação. Refletindo sobre isso, excelências, me vem à memória uma lição do século XX, dada pelo doutor Eduardo Echeverri, uruguaio, nosso vizinho na América Latina. Que ele disse o seguinte, excelências: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. E essa impetração que está sob julgamento, ela traz exatamente uma luta por justiça. Por essa razão que o mérito da impetração precisa ser conhecido, julgado e a ordem concedida. Agora, especificamente, adentrando ao mérito, é necessário se ater a dois fatos relevantes. O primeiro, com repercussão eminentemente jurídica, que é o fato motivador da ação constitucional. Ele consiste em o paciente ter violado o cumprimento das regras do regime semiaberto quando estava em monitoramento eletrônico. Excelências, esse fato foi aportado aos autos em meados de outubro de 2021 e a autoridade responsável pela notícia desse fato foi a Central de Monitoramento Eletrônico do Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Norte. É importante ter atenção a esse fato, porque lá na frente, vossas excelências hão de perceber que esse fato ele foi o motivo da prisão do paciente. Pois bem, excelências, narrado esse fato no caso em processo perante a autoridade coatora, em outubro de 2021, como nós já dissemos, em fevereiro de 2022, ou seja, aproximadamente 4 meses depois, esse fato foi desconsiderado pela autoridade da SEMI,
ou seja, pela autoridade que trouxe esse fato aos autos, né? A Central de Monitoramento Eletrônico. Ela trouxe o fato aos autos, porém, depois de aproximadamente 4 meses, ela mesma desconsiderou esse fato, dizendo o seguinte: olha, o paciente está em monitoramento, ele está trabalhando, ele tem carteira assinada, a prova está nos autos, e não tem como se dizer que ele violou as regras do monitoramento eletrônico porque ele se deslocava para o trabalho. Então, excelências, o fato veio aos autos, depois foi desconsiderado por quem trouxe o fato aos autos. E não só isso, excelências. O Ministério Público também desconsiderou esse fato. Inclusive, concluindo que esse fato perdeu o objeto. Não só isso, excelências. O douto juiz da Vara de Execução Penal também desconsiderou esse fato por volta de fevereiro ou março de 2022. Inclusive, em resposta a pedido da defesa, o juízo disse: olha, não temos mais que tratar desse fato. Esse fato ele está devidamente desconsiderado. Excelências, entretanto, 8 meses depois do juízo de primeira instância desconsiderar o fato, ele pegou esse mesmo fato e determinou a prisão do paciente, excelências. Ou seja, não tem trânsito em julgado nas decisões da Vara de Execução Penal do Rio Grande do Norte. As decisões dessa vara, elas são soberaníssimas, excelências. Elas valem mais que as decisões do Supremo Tribunal Federal. Elas valem mais do que as decisões dessa Câmara Criminal, porque aqui tem trânsito em julgado. Lá não. O juiz desconsidera o fato em fevereiro, mas em outubro ele pega o fato e decreta a prisão. O que é que está acontecendo na Vara de Execução Penal do Rio Grande do Norte, excelências? E eu quero dizer, excelências, um exemplo que o Supremo Tribunal Federal nos deu no dia de ontem, em habeas corpus impetrado por esta defesa, em um caso de um cliente do nosso escritório, onde nós pedíamos a anulação de um processo, nós impetramos esse habeas corpus no sábado. No dia de ontem, o doutor ministro Alexandre de Moraes, ele não atendeu o pedido da defesa, mas ele foi mais além. Ele julgou o caso no sentido de diminuir a pena de 5 anos para 1 ano e 8 meses, por tráfico de drogas, pela apreensão de 6 gramas de cocaína. Inclusive, caso este, que havia passado pelo crivo de vossas excelências. Ontem o Supremo acabou com essa injustiça. Hoje, nós queremos que esse tribunal acabe com outra injustiça, que é a prisão do paciente. E aí, excelência, já partindo para o finalmente, eu trago a repercussão social que esse fato trouxe. Quando eu recebi esse cliente no escritório, ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção e deixou-me bastante preocupado. Ele disse: doutor, a minha mãe está prestes a morrer. Ela é uma senhora de aproximadamente 60 anos. E a única coisa que eu quero na minha vida agora é estar perto dela para acompanhá-la na morte. E esta senhora fala comigo diuturnamente, preocupada com essa prisão injusta de seu filho. Eu não avisei a ela que viria ao tribunal hoje fazer esse trabalho. Eu vou esperar vossas excelências decidirem para informá-la da decisão dessa Câmara. Portanto, excelências, finalizo esta simples sustentação oral, insistindo, a decisão do juízo ACO está baseada em um fato que já foi desconsiderado por todos os atores jurídicos do processo. A SEMI, que trouxe o fato, desconsiderou o fato, o Ministério Público entendeu que o fato perdeu o objeto, o juízo, ora autoridade coatora, também desconsiderou esse fato.
não houve violação ao monitoramento eletrônico. Na verdade, o paciente se deslocava para cumprir suas obrigações trabalhistas, o que estava devidamente autorizado por decisão judicial. E, nesse sentido, não havendo fato, não há justa causa para a prisão, de modo que a defesa pede a concessão da ordem para restabelecer não só a liberdade do cidadão, mas o direito dele acompanhar sua mãe até o fim da vida dela. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Alan Cleiton. Antes de iniciar o meu voto, tem uma questão, desembargador Saraiva, que eu somente fui observar quando já tinha liberado para a inclusão em mesa. Esse habeas corpus ele foi impetrado no plantão judicial e eu estava neste plantão e, no entanto, o pedido ele não foi analisado na minha decisão, dizendo que não seria matéria de plantão. E aí foi para a redistribuição nos termos do nosso regimento, foi redistribuído para Vossa Excelência, e aí Vossa Excelência encaminhou para o meu gabinete por prevenção, uma vez que havia tido essa decisão no plantão. Eu imaginei retirar de mesa e encaminhar de volta ao gabinete de Vossa Excelência, mas somente estaria um atraso na prestação jurisdicional, mas somente para fazer o registro, para que, porque não há a prevenção nestes casos. E com relação ao meu voto, o doutor Alan ele já colocou muito bem a posição da Câmara Criminal, inclusive matéria trazida pelo Ministério Público no seu parecer, de não conhecimento por se tratar o habeas corpus impetrado, utilizado em substituição a um recurso próprio, que é o agravo em execução penal. E nós temos aqui essa posição firmada na Câmara Criminal. Isso, não, em tese, não traz prejuízo ao paciente, porque se analisa a possibilidade da concessão de ofício. E é o que eu faço no meu voto, e não enxergo teratologia ou ilegalidade patente que justifica a concessão de ofício. Inclusive, tem a audiência de justificação agendada. O regime ele foi regredido por conta da violação, reiteradas violações, e aí vai ter o juiz de execução penal a oportunidade de ouvir o apenado e decidir a respeito. E aí teremos, a defesa terá o recurso próprio, o agravo em execução penal para se utilizar. Desembargador Saraiva sempre diz que aqui na Câmara Criminal a gente tem sido um tanto quanto bondoso com os advogados por analisar sempre os habeas corpus. E a Câmara Criminal tem observado que todas as oportunidades que tem a defesa traz a este colegiado em habeas corpus, muitas vezes matéria que é de revisão criminal, de recurso em sentido estrito, neste caso de agravo em execução penal, mas eu aqui reafirmo a nossa posição de que não é o caso de se conhecer do habeas corpus, por se tratar de um substituto no caso concreto, do recurso próprio. E não vejo também teratologia nem ilegalidade patente que justifique a concessão de ofício. Acolho, portanto, a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, desembargador Gilson Barbosa. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, que tive acesso a ele. Desembargador Saraiva, Senhor presidente, eu também acolho, naturalmente, com devido respeito à bem elaborada sustentação do doutor Alan, mas como essa Câmara vem procedendo, não é de hoje, não é? Se tem um recurso adequado, excepcionalmente, justificaria a impetração do HC. E como Vossa Excelência diz, mesmo com recurso inadequado agora, se porventura houvesse motivos tais, Vossa Excelência concederia de ofício, e a Câmara também tem feito isso. E essa também, presidente, é a posição da 4ª Procuradoria de Justiça, o doutor Zé Alves, ele reproduzindo o juiz aqui, que disse o seguinte, quando chamado a prestar informações: confirmando que regrediu aspas reticências cautelarmente para o fechado, o regime prisional cumprido pelo apenado paciente Michel Mateus do Nascimento Gomes, em razão dele registrar no regime semiaberto harmonizado,
128 violações, não são 8 nem 28, são 128 violações às regras do monitoramento eletrônico, tendo sido cumprido o mandado de prisão e determinado o agendamento de audiência e justificação, como colocou Vossa Excelência. Então, sem maior argumentativo, eu acompanho Vossa Excelência. Excelência, só para esclarecer essa questão de fato. Essas 128 violações, elas não aconteceram e está aprovado no habeas corpus, só para registrar isso. Perfeito. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, é o número 18, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0543, dígito 65, ano 2017, origem, segunda vara criminal da comarca de João Câmara, apelante F da CS, advogado Dr. João Paulo Rodrigues da Silva, apelante EDSN, advogado Dr. Ricardo Revoredo Marques, apelado do Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor, processo em mesa, desembargador Saraiva. Dr. Ricardo Revoredo está na sala? Dr. Ricardo, o processo, ele trata de segredo de justiça. Nós temos aqui, obviamente com a anuência do Ministério Público, permitido a sustentação oral, desde que não haja a identificação das partes ou de fatos que possam levar à sua identificação. Caso contrário, a gente deixa para o final da sessão. Vossa Excelência, doutor Ricardo, está me ouvindo? Estou sim, Excelência. Há condições de fazer sem identificar, sem trazer fatos? Sim, Excelência. Ministério Público de acordo, doutora Daci? De acordo, então, relator também? Doutor Ricardo, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Tem a palavra. Tá ótimo. Bom dia, presidente da Câmara Criminal. Bom dia, demais e ilustres desembargadores. Bom dia, ilustres serventuários, caros colegas. Esse caso que nós estamos para analisar é um caso atípico de um suposto estupro de vulnerável, né? Como o respeitável e ilustre desembargador, ele vislumbrou e me fez lembrar que não podemos, em casos sigilosos, citar os nomes das partes. A vítima, a suposta vítima, ela já tinha tido relações com mais de 9 pessoas que estão dentro desse processo. Só que estão dentro desse processo. Teve relações com tio, com sobrinho, com vizinhos, com outras partes. E o meu cliente, ele foi chamado por essa suposta vítima para ter relações carnais, relações sexuais para com ela. E nesse interim foi-se provado e não foi observado que ele não tinha ciência da real idade dela. Segundo consta dos autos, né, o alheio ao conjunto probatório, né, a vítima, como já dito por essa defesa técnica, ela teve relações com o irmão, com o tio, com o vizinho, amigos, entre outros, não tendo como acusado ter como saber exatamente se a mesma teria ou mais ou menos 14 anos. Posto que o que está sendo cogitado aqui é a questão da menoridade dos 14 anos, pois estaria na questão da vontade ou não de ter a perspicaz de ter tido a relação sexual.
Excelências, fica um pouquinho difícil sem citar os nomes, mas como foi aceito por essa defesa, nós vamos tentar fazer o melhor para que a gente tente explicar esse processo. A vítima, ela não é um caso comum. Ela não é um caso corriqueiro de que vemos no Brasil ou que vemos nos processos em que estamos acostumados a defender ou a julgar, a ver que uma criança, ela foi vítima de um vizinho, geralmente de uma pessoa próxima da família que se aproveita da questão da proximidade para ter relações sexuais. A vítima, desde os 10 anos, ela tem uma vida sexual ativa, não só com uma pessoa, com várias. Ela procurava as pessoas. Ela já tinha engravidado. Nesse caso específico do meu cliente, ela quem procurou está aqui, nas folhas 54 do inquérito. No seu depoimento, este diz o seguinte: declarou o quê? Que não lembrando a data, nem o ano, mas sabendo que o fato se deu antes da pessoa engravidar, ou seja, quando ele teve relação com a criança, com a pessoa, ela já tinha engravidado. Isso aqui é no depoimento do inquérito, as folhas 54, está lá. Antes dela engravidar, que convive que tendo recebido um recado da pessoa, ou seja, ele recebeu um recado da pessoa que queria ter relações sexuais e que queria se encontrar com o interrogado. Ou seja, a suposta vítima foi lá, mandou um recado para o acusado, dizendo que queria ter relação com o acusado. Não foi ele que procurou, não. Não foi ele que foi lá e tentou seduzir, não. Foi a suposta vítima que foi lá, procurou o acusado, mandou o recado, e por ele saber que ela já tinha tido relações com várias pessoas, com irmão, com primo, com tio, com várias pessoas da cidade, pois é uma cidade pequena, ele foi lá e teve relação sexual. Pois não era crível, no entender dele, que uma pessoa que já tinha engravidado, uma pessoa que tinha uma relação sexual tão ativa, tinha menos de 14 anos. Então, continuando o que ele disse aqui no inquérito, ele disse o seguinte, que a pessoa mandou o recado que queria se encontrar com o interrogado, dizendo que seria uma determinada noite no quintal da casa dos pais dela, que os pais dela estavam em casa, que se encontrou com a pessoa, como combinado, tendo mantido relações sexuais com a mesma, não usando preservativo, que não perguntou a idade dela, ele não perguntou a idade dela, mas a mesma era muito magrinha, não tem ideia de quantos anos ela tinha, ele não tinha ideia de quantos anos ela tinha, que já sabia que ela mantinha relações sexuais, pois alguns amigos do declarante já tinham mantido relações sexuais com ela. Lhe informaram que sendo eles tais e tais, que não ofereceu nada para a prática do ato, que conhecia outro tal que também morava não sei onde, que tinha relação, que teve relações com ela, ou seja, só nesse processo são 9 pessoas, dois menores e 7 pessoas que foram incriminadas e acusadas e condenadas por ter relações sexuais com essa suposta vítima. Por quê? Porque ela foi e procurava as pessoas para ter relações sexuais. Frise ainda, excelências, que nesse caso específico aqui, ele só teve relação sexual uma única vez, que foi quando ela o procurou. Ele não manteve relações sexuais, ele não continuou tendo relações sexuais para que ele tivesse ciência da idade dela. Ele não manteve um relacionamento com ela, para que ele perguntasse à vítima a sua idade, para que ele tivesse conhecimento da idade dela, para que ele tivesse conhecimento com ela, para que ele nesse convívio social, se ele tivesse mantido essa relação sexual,
ele soubesse da idade dela, aí sim ele estaria cometendo esse crime, ele estaria continuando com o crime. Ainda há de se perceber que no depoimento da declarante, da vítima, ela não cita, pode olhar no inquérito, excelências, ela cita várias pessoas, menos o acusado. Foi o acusado que disse que teve relações com elas e por isso ele foi condenado. Se o acusado não fosse chamado à delegacia e ele tivesse dito que teve relações sexuais, ele não foi citado pela vítima. Ele foi chamado pelo delegado ou pela autoridade policial e ele poderia ter ficado calado. Porque a vítima não disse que teve relações sexuais com o acusado. O acusado estava tão inocente na questão de não saber a idade dela, que ele disse, não, eu tive relação, porque tem alguma coisa errada? E tinha. Ela era menor de 14 anos. E por isso ele foi condenado em 9 anos. Há de se ver, excelência, que nesses casos, a pena vai de 8 a 15 anos. Temos duas questões a ser observadas. Uma, ele não sabia da idade dela. Está-se provado no corpo probatório dos autos. Só por isso, a defesa já pede a sua absolvição. Por quê? Porque ele foi enganado. Essa suposta vítima, por mais que ela tivesse menos de 14 anos, ela já era experiente na vida sexual. Ela já trabalhava, ela já fazia as coisas pensando nas questões sexuais. Ela que mandava recado, ela que procurava os seus companheiros. E sem dizer que ela era abaixo de 14 anos, o que prejudicava. Segundo, ele não tinha noção da sua idade. Por quê? Porque ela não citou o nome dele em seu depoimento. Ele que, quando chamado na delegacia, que disse em seu interrogatório que teve relação. Por quê? Porque ele não sabia que ela tinha abaixo de 14 anos. Porque se ele soubesse, com certeza ele não teria dito, porque ele não sabia, ele não tinha nada no processo ainda, no inquérito, que dissesse que ele era um acusado. Porque a própria vítima não disse que tinha tido relações sexuais com ele. Ah, doutor, e como é que chegou a ele? Porque outras pessoas disseram que ele também poderia ter tido relações sexuais com ele, outros amigos. Mas ele poderia ter ficado calado, porque a vítima não disse. E ele, por inocência ou falta de malícia, disse, não, eu tive. Por quê? Porque não tem nada, eu tive relações sexuais com ela porque eu não sei. Porque isto estaria errado. Estaria errado por quê? Porque eu traí minha esposa, aí é uma questão dele com a esposa, não uma questão criminal. Que aí ele resolvesse com a esposa, que não é a questão que está sendo observada aqui, excelência. Segundo ponto, se vossas excelências não entenderem nessa questão de que ele não sabia que ele foi realmente enganado pela suposta vítima, haja vista a questão que está patente, que está cristalina no processo, que a suposta vítima ela já tinha uma vida sexual ativa e que ele não sabia da real idade da suposta vítima, ele foi lá e ele disse, ele fez a confissão ficta, ele disse que fez o ato, mas ele foi honesto, ele disse, eu fiz, mas realmente eu não sabia da sua idade. Está lá na folha 54 do inquérito. Então, não sabe-se o porquê, na dosimetria, ele pegou 9 anos. Se a pena mínima dele, ele é réu primário, ele teria que pegar, ele pegou a pena de 9 anos. Excelências, uma questão que a defesa não acredita que na falta da absolvição
desse senhor, que não sabia da idade real da suposta vítima, a defesa pugna também que seja observada essa questão da confissão, da pena mínima, e ainda que seja abaixada ainda. Que ele pegue 8 anos ainda seja abaixado como atenuante, porque ele foi lá e se prejudicou. Porque se ele não tivesse dito que tinha feito relações sexuais, ele não tinha sido nem condenado. Se ele tivesse ficado calado no inquérito, não, excelência, eu vou ficar calado. Ele não estaria aqui passando ou sendo judicializado por uma coisa que, pelo menos na questão pessoal, na questão de vontade, ele tenha feito. Um minuto, doutor. Então, a defesa pede, primeiramente, a absolvição por falta de conhecimento da idade e, se assim não entender, que seja feita a justiça para que pegue a pena mínima com os atenuantes. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, cumprimento o doutor advogado pela sustentação dotada de certa razoabilidade, mas que, contudo, não se adequa ao caso especificamente. Nós estamos, no voto, respondendo às argumentativas trazidas por Sua Excelência, de sorte, conforme já encaminhado, eu tão somente, e provavelmente em parte, para reduzir a pena, no caso dos apelantes, de 9 para 8 anos, no caso da pena mínima, senhor presidente. Resumidamente. Enquanto revisor, acompanho o desembargador Gilson. Igualmente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 55, na ordem cronológica, apelo criminal número 10.2272, dígito 73, o ano 2015. Apelantes Braz Costa Neto e Francisco Fagner Moraes da Silva. O advogado Dr. Francisco de Assis da Silva Carvalho, apelado do Ministério Público, o desembargador Gilson é o relator, o desembargador Saraiva é o revisor. Dr. Francisco está na sala? Sim, excelência. Dr. Francisco... Presidente, pela ordem. Esse recurso, o meu voto, eu modifiquei e fiz um novo ajuste quanto à dosimetria e estou votando pela extinção da punibilidade. O voto foi distribuído previamente com os senhores e poderão constatar agora. Então não há interesse na sustentação oral. Não é isso, doutor Francisco? Excelência, naturalmente falta interesse de agir nesse contexto e apenas agradeço a todas vossas excelências pelos bons préstimos na justiça. O revisor, o desembargador Saraiva Sobrinho, acompanha o relator. Eu também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 38, na ordem cronológica, é o agravo em execução penal número 80.30.22, dígito 35, ano 2022. A origem é a primeira vara regional de execução penal da comarca de Natal, agravante Everaldo Matias do Nascimento, advogada doutora Patrícia Silva Vasconcelos, agravado do Ministério Público, eu sou o relator, processo em mesa. Doutora Patrícia, Vossa Excelência tem até 10 minutos, deixa eu só me ver aqui. Posso, doutores? Doutora Patrícia, o recurso está sendo provido, então não há necessidade da sustentação de Vossa Excelência. Só pegar aqui a confirmação dos pares. Desembargador Gilson. Já anotado no sistema. Desembargador Saraiva. Também, presidente. Então, o recurso provido, doutora Patrícia. Obrigada, doutores. Então, Eu acho que o próximo também é meu. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 22, apelo criminal número 10.4504, dígito 27, ano 2020. A origem, terceira vara criminal da comarca de Natal. Apelante Felipe Uri de Souza Lima, advogada doutora Patrícia. Apelante Sérgio Souza da Costa Filho, advogado doutor Gustavo Ferreira Lima. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, eu sou o revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Doutora Patrícia, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na presença de vocês hoje, dos senhores. É um aprendizado sempre assisti-los, sempre com tanta sabedoria. Então, vamos lá. Esse caso é do jovem Felipe Yuri,
um menino que respondeu a uma ação penal, e o ilustre representante do Ministério Público denunciou como incurso no crime de roubo majorado, conforme disposições do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2 e 5, e parágrafo 2º-A, inciso 1, combinado com o artigo 70, todos do Código Penal. Isso aconteceu ao dia 18 de agosto de 2020. Ao longo da instrução criminal, realmente ficou comprovada a materialidade delitiva. No que se refere ao roubo, inclusive, o apelante Felipe Yuri, ele é confesso, ele confessou ter cometido o delito, é um menino, é primário, mas sim confessa o incurso no crime. É imperioso mencionar que a sentença prolatada ao dia 16 de março de 2022 foi devidamente recorrida, o Ministério Público também tomou ciência, e no que tange à conduta do Felipe, é interessante destacar que esse, como já mencionei, confessa suas atitudes ilícitas, se arrepende, conquanto da mesma forma restou explícito que em momento algum ele agiu com violência, conforme relato das próprias vítimas, que perante o juiz Wacó comprovaram a conduta social, claro que naquele momento repreensível, isso é inquestionável, porém, ele demonstrou uma conduta que lhe é patente, que é o enternecimento. Entretanto, emérita turma, é de acrescentar ainda que o apenado realmente dirigiu-se ao apartamento das vítimas com o intuito de cometer ato tipificado no Código Penal brasileiro. Todavia, jamais machucou alguém. Inclusive, muito pelo contrário, mostrou-se terno e educado, conforme relatado pelas próprias vítimas, o que será nessa oportunidade mencionado pela defesa. Diante da situação dele ter confessado o triste delito que ele acabou cometendo, a gente desde já pede que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea. Insta salientar ainda que, conforme já disse também, ele é primário. No entanto, o processo, por ele não ter respondido a nenhuma ação penal, né, anteriormente, por isso que ele é primário, ele não foi considerado como primário na sentença, e essa atenuante foi afastada. Há de se concluir que, após todo o interregno processual, o respeitável juiz Wacó proferiu sentença condenatória na qual considera-se que o condenado incorreu no crime de roubo, aplicando-se a este a pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado de 14 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 67 dias multa. Um fato que salta aos olhos é referente às nulidades. Nulidade, como se sabe, é do conhecimento prosaico, que nada mais é que uma sanção aplicada pelo juiz em decorrência de um ato judicial defeituoso. Sua imposição se faz presente em caso em decorrência do latente desatendimento à lei processual penal, que causa incontestável dano à parte apelante. É de suma importância mencionar o que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. Vejam, artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Por que fala-se dessa nulidade? Porque a defesa enxerga que existe um vício intrínseco, e a fundamentação é o ato pelo qual se constata se a decisão do juiz se baseou em prova lícita ou ilícita. A ausência de motivação da sentença é entendida pela maioria da doutrina como caso de inexistência de sentença, por ser a fundamentação a vida da sentença como ato processual. Com a devida vênia, ínclita turma, mas salta aos olhos o fato de não ter o juiz Wacó conseguido expressar as razões de seu convencimento, tendo apenas deixado em evidência sua íntima convicção. Constitui dever do juiz, segundo a lição comum, sob pena de nulidade da decisão proferida, demonstrar as razões de seu convencimento, que infelizmente não aconteceu.
O fundamento mais importante dessa imposição encontra-se no artigo 93, inciso 9 da nossa Carta Magna. Todavia, não se pode deixar de mencionar o artigo 381, inciso 3 do Código de Processo Penal. Dessa forma, ao fundamentar a sentença em fatos não trazidos ao lastro probatório, como, por exemplo, abre aspas, tendo em vista que os acusados, utilizando-se do referido artefato, buscaram abordar as vítimas, adentrando os dois ao mesmo tempo no apartamento dos ofendidos, mantendo-os sob constante vigilância do réu Felipe Iuri, fecha aspas. Quando de forma clara a vítima, a senhora Patrícia, relata na audiência que viu apenas um dos assaltantes e que posteriormente foi surpreendida com a presença do segundo acusado, informando ainda que em momento algum o apelante agiu com violência. Dessa forma, a defesa entende necessário nessa oportunidade mencionar brevemente trechos dos depoimentos prestados pelas vítimas em sede de audiência de instrução e julgamento. Mas, antes disso, é ainda interessante também mencionar o que o juiz Acó fala quando se refere a Felipe Iuri. Então, abre aspas. Ainda em consideração a súmula 443 do STJ, verifica a incidência da causa de aumento do emprego de violência e grave ameaça à pessoa com a utilização de arma de fogo, tendo em vista que os acusados, utilizando-se do referido artefato, buscando abordar as vítimas, adentrando os dois ao mesmo tempo no apartamento dos ofendidos e mantendo-os sob constante vigilância do réu Felipe Iuri. Esse convencimento é íntimo do magistrado, porque em momento algum nenhuma das vítimas fala isso. Ele deduz, e com base na dedução dele, no convencimento pessoal, ele vai lá e condena de forma absurdamente grave, né? Porque um menino primário, confesso, que não agiu com violência, foi condenado a 14 anos, 3 meses e 27 dias por um crime grave, porém com uma pena ainda mais grave e ainda mais absurda. Diante do citado relato, passemos-nos a sopesar os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento que aconteceu ao dia 11 de maio de 2021. A primeira vítima ouvida foi a senhora Patrícia Tavares Afonso, e por volta de 1 hora, 59 minutos e 43 segundos da audiência, ela assim relatou. Abre aspas. Na verdade, na hora eu fiquei tão nervosa que eu achava que só tinha aqui em casa, que só tinha um aqui em casa. Eu pensava que só tinha um, de repente foi quando eu vi o outro. Eu digo, meu Deus, eu não sei nem de onde esse outro entrou, mas foi meu aperreio aqui. Às 2 horas e 1 minuto, ao ser indagada se Felipe havia sido violento, ela respondeu o seguinte, abre aspas, ele não foi agressivo. Só na hora que eu já falei que quando eles voltaram, que o outro rapaz passou que não tinha encontrado nada. Ele chegou para a gente e disse, o seguinte, eu sei que aqui dentro tem dinheiro. Nessa hora, ele foi ríspido com a gente. Rispidez não se confunde com violência. O depoimento da vítima, é claro que Felipe não foi violento em momento algum. Seu Milton Ezequiel Fonseca Filho é o pai dessa família, assim manifestou-se, mediante a indagação feita pelo advogado do acusado, o senhor Milton, se realmente Felipe havia sido violento, ele respondeu, abre aspas, não, em momento algum, fecha aspas. E aí ele segue, eu e minha esposa pedimos para pegar um cigarro, ele foi e pegou, entregou na minha mão, e eu ia jogar a cinza no chão, e ele disse que não, que eu não jogasse, pegou o cinzeiro e entregou na minha mão, certo? Ele sempre pedindo para a gente ter calma. O Marcelo falou que fisicamente nem verbalmente eles foram agressivos, não.
Então, a defesa vem falar também com relação à individualização da pena, tendo em vista que a pena foi exatamente igual para os dois acusados, para os dois apenados. E no caso do apelante, não foram verificados requisitos básicos, como o que menciona o artigo 5º, inciso 45, que dispõe o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E nessa esteia, o ilustre doutrinador Luiz, em seu livro Os Princípios Constitucionais Penais, relata: é princípio pacífico do direito penal das nações civilizadas que a pena pode atingir apenas o sentenciado. Não importa se o condenado se encontra impossibilitado de adimplir com sua pena, se faleceu, nem mesmo se os vícios jurídicos, econômicos ou familiares que possa possuir. Então, entende ainda a defesa que a pena foi aplicada de forma incoerente com os preceitos legais, tendo em vista que não se aplicou as atenuantes da confissão espontânea e da primariedade. Dessa forma, é evidente que o princípio norteador ao magistrado, quando utiliza-se do método judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, visando a suficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, dessa forma o juiz, dentro dos parâmetros legais, elege enquanto ideal, valendo-se de seu livre convencimento, embora que com fundamentada a exposição de seu raciocínio, que infelizmente não aconteceu. De forma jurídica, né? O que aconteceu foi o livre convencimento pessoal do magistrado, que acabou errando no cálculo da pena. Deve-se observar, portanto, que a redução da pena aplicada ao caso concreto deverá ser reduzida, tendo em vista as atenuantes da primariedade da confissão espontânea, o que é evidente que não aconteceu no caso, haja vista que as penas, apenas da confissão espontânea, apenas com relação à confissão espontânea, é que houve a atenuação. Diante disso, sabe-se, excelências, que o ora acusado foi sentenciado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2 e 5, e parágrafo 2º-A, inciso 1, combinado com o artigo 70, todos do Código Penal. Todavia, é evidente que o respeitável magistrado não fez uso do artigo 59 do Código de Processo do Código Penal Brasileiro da forma que é devida. É do conhecimento prosaico ainda a súmula 443 do STJ, segundo a qual o aumento da terceira fase de aplicação da pena do crime, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. No caso em estudo, o juiz Vacó apenas menciona quais seriam os motivos ensejadores do aumento da pena, não motivando a decisão nos parâmetros legais. E aí ele vai aumentando até que chega essa pena absurda de 14 anos e 3 meses. A senhora tem 1 minuto, doutora Patrícia. É importante salientar que o apenado agiu de forma espontânea e voluntária, e ele falou livremente do que tinha acontecido com ele. Com relação ao concurso formal, agora bem rapidinho, que já estou excedendo quase o meu tempo, do mesmo modo, a lei é clara: o sujeito delituoso deverá arguir com atitudes ou omissões por este praticado, não havendo esforço na lei para a responsabilização por atos de outrem. Em momento algum fez-se menção de que o apelante havia agido de forma violenta, muito pelo contrário. Dessarte, o crime de concurso formal não deixa parâmetro para resultados provenientes de condutas de outras pessoas. Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, aguardando o apelante que este Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, competente para o segundo julgamento, reforme a sentença de primeira instância, alterando a pena erroneamente aplicada, bem como que sejam observadas também as atenuantes da primariedade, caso não seja este o entendimento desse tribunal, que sinceramente não se espera, que seja a sentença reformada aplicando-se a pena mínima admitida como a medida da mais inteira justiça. Obrigado. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Cumprimento, doutora Patrícia, pela argumentativa trazida
esclarecendo a priori que tudo que foi deduzido por Sua Excelência já foi rebatido no voto, de sorte que, como disponibilizei, eu estou conhecendo e desprovendo ambos recursos, isso de maneira bem clara. Perfeito. Eu sou o revisor, acompanho Vossa Excelência. Também desembargador acompanho. Gilson. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem ainda um pedido de sustentação oral, é o número 9 na ordem cronológica, apelo criminal número 10.7471, de 79, o ano 2019, a origem 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Marco Antônio da Rocha Trigueiro, advogado Dr. Lisandro Marque Fernandes, apelado Gessé de Andrade Alexandria, o advogado Dr. Gustavo Henrique de Araújo, o relator desembargador Saraiva, e tem aqui anotado um pedido de sustentação oral do... É o Dr. Gustavo? É isso? Do apelado, Excelência. Do apelado. O relator está negando provimento ao apelo, não é isso, desembargador Saraiva? É isso, presidente. Então, negando provimento, eu acompanho o desembargador Também. Gilson. Também processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Gustavo. Tem uma outra oportunidade. Não tem nenhum outro pedido de sustentação oral. Vamos às preferências. A primeira é o número 33, na ordem cronológica, é o embargo de declaração em apelo criminal número 80.0239, dígito 15, ano 2021, a origem comarca de Acari, a embargante Procuradoria-Geral de Justiça, embargado Ítalo Carlos da Silva, advogado Dr. Ariolan Fernandes dos Santos, embargado Juan Bismarques Dantas, advogada doutora Luana Custódio dos Santos, eu sou o relator. Eu estou conhecendo e rejeitando os embargos. Acompanhe, Vossa Excelência. Embargo do Saraiva. Também, presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Pauta anterior. Apelo criminal número 80.00038, dígito 93, o ano 2021. A origem, Vara Única da Comarca de Jucurutu. Apelante, Joseane Batista da Silva, advogado Dr. Júlio César Medeiros. Apelado Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho, e restou anotado em 10/11/2022 que, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao apelo, pediu vista dos autos do desembargador, e o voto divergente do desembargador Glauber Rego, pediu vista dos autos do desembargador Gilson Barbosa. O desembargador Gilson já disponibilizou o voto acompanhando o relator, não é, desembargador Gilson? Exatamente. Então vamos proclamar, Maioria. por maioria, a Câmara Criminal conheceu e negou provimento ao apelo vencido o desembargador Glauber Rego, que lhe dava provimento. O voto do desembargador Gilson já juntado, o meu também. Vamos à pauta do dia. Na pauta do dia, vamos iniciar aqui pelo desembargador Saraiva Sobrinho. Algum destaque, desembargador Saraiva? Nenhum, presidente. Não há. Doutora Daci, Ministério Público, alguma observação, algum destaque dos processos do desembargador Saraiva na pauta do dia? Pronto, Excelência, bom dia. Nenhuma observação. Nenhuma observação. Obrigado, doutora Daci. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator, os processos na relatoria do desembargador Saraiva. Desembargador Gilson, alguma observação, algum destaque? Eu tenho um pedido de parecer oral do número 51 da pauta, uma apelação criminal. Doutora Daci, somente esse, desembargador Gilson? Somente. Doutora Daci, são três. Eu já observei todos. O 35 e 44 na minha relatoria, 51 na relatoria do desembargador Gilson. Vossa Excelência puder fazer aí em conjunto. Eu faço, porque já recebi os acordos e observei, estou acolhendo todas as preliminares dos três. Perfeito. Desembargador Gilson, mais alguma observação? Não. E alguma observação, doutora Daci, do Ministério Público nos processos relatados pelo desembargador Gilson e também por mim, já aproveitando aí? Não, Excelência. Não há? Então, podemos proclamar o resultado do julgamento virtual da pauta do dia nos termos registrados aí no sistema, no PJE. Perfeito? Com isso, esgotamos a pauta do dia. Algum processo que não tenha sido apregoado, que esteja em mesa, não há? Encerrada a ordem jurisdicional, a ordem administrativa já foi feita? Só retomando, só para lembrar, desembargador Gilson, da nossa sessão, que ordinariamente seria dia 24, será no dia
23, quarta-feira, próxima às 8 horas da manhã. Pois não, Osvaldo? Não haverá sessão do pleno, né? Não haverá sessão no pleno. 23. A pauta é virtual na próxima semana do pleno. Eu estarei de férias. Dia 23? Convocar. Quem é o... João Rebouças. Pronto. Então, ele estando no gabinete já fica avisado, né? Perfeito? Então, boas férias ao desembargador Saraiva Sobrinho. Retorna quando, desembargador Saraiva? Nós somos 21. Emília Belo logo não. Retorna dia 12 de dezembro. Então, até lá. Perfeito. Aquela moça lá. Aproveite. Às 9 horas declaro encerrada a presente sessão.